Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês essa lindíssima bolsa feita em fio de malha e acessórios no prata lá da loja Matilda, meus amores. Vocês podem até estranhar um pouco aqui a etiqueta, mas que tem mostrar para vocês como que ficaria com a etiqueta. Essa etiqueta é no dourado, mas lembrando que na sacolinha vocês vão encontrar o link para fazer o pedido. Vocês podem pedir no prata também, meus amores. Essa bolsa ficou lindíssima, eu utilizei o fio de 25 mm da Fisher, tá? Que vocês vão encontrar no site da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. E eu já quero mostrar pra vocês que sobrou bastante fio. Eu tinha 2 rolos e aqui sobrou 190 gramas. Então, não usei nem metade do segundo rolo pra fazer essa bolsa, tá? Utilizei um fundo reforçado, ó, essa alça de metal. Utilizei aqui um fundo reforçado de 22 por 9,5, ok? Essa alça de corrente para dar o charme. Coloquei aqui um botãozinho montado, ficou super espaçosa. E eu quero tirar as medidas para vocês verem. Ó, coloquei aqui o porta-tassel também, alça de corrente. Então, eu explico para vocês, mostro em detalhes todos os materiais. Lembrando que vocês têm cupomzinho de desconto que é na NH para ter 5% de desconto lá no site. Então, aqui de altura ficamos com um total de 19 centímetros. E a base trabalhada ficou com 23 centímetros de comprimento por 11 centímetros de largura. Então, ficou um tamanho muito legal, gente. Ficou muito bacana. Essa cor também, né, gente, ficou lindíssima. Trouxe os acessórios no prata, porque geralmente eu sempre trago no dourado. Mostrei pra vocês essa aplicação de alça de uma forma diferente, tá? Lembrando que eu quero pedir pra vocês assistirem o tutorial primeiro pra depois reproduzir, tá bom? Pra vocês não terem nenhuma dúvida, porque aqui pra gente aplicar essa alça dessa forma tem um segredinho que eu vou explicar pra vocês na aula. Inclusive, foi uma coisa que aconteceu que me privou de postar a aula ontem, mas foi bom isso acontecer porque eu vi que deu errado e eu já consegui fazer, aí resolver essa questão e trazer o passo a passo certinho pra vocês e evitar que isso aconteça na casa de vocês também. Então vocês só vão descobrir se vocês assistirem o tutorial todinho, tá? Então eu espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, gente, é menos que um cafezinho por dia. Lá vocês vão ter acesso às aulas que já tem disponível por lá, tá? Aulas inéditas que eu não posto aqui no canal, mas as aulas que vocês têm acesso todo mês, tá? Que eu posto pra vocês. Inclusive, essa semana ainda vai sair uma aula lindíssima, toda trabalhada pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Tá incrível o próximo tutorial da área de membros do Clube Fio a Fio. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, deixando um comentário aqui embaixo, gente, um coraçãozinho de onde você está falando. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos tutoriais novos toda semana, tá bom? Lembrando também, meus amores, que todos os materiais da nossa aula vocês vão encontrar no site da loja Matilda, os parceiros do nosso canal. Vou deixar todos os links na descrição para vocês. Também o cupomzinho de desconto que é na NH para vocês terem 5% de desconto e alguns materiais adicionais, como agulha, tesoura e alguns achadinhos que vão fazer muita diferença no ateliê de vocês aqui nessa sacolinha. Clicando aqui você vai ter acesso a esses materiais para fazer a compra lá na Shopee, gente. Então a gente sabe que a gente adora fazer uma comprinha lá na Shopee. Então clicando na sacolinha você vai escolher o item que você quer, vai ser redirecionado para Shopee e não vai sair do vídeo, tá? Então não vai perder nenhum detalhe do tutorial, tá bom? Então bora para a aula. E vamos para os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, como vocês já sabem, todos os materiais são lá da loja Matilda, os parceiros oficiais aqui do nosso canal. Vou deixar para vocês o cupomzinho aqui na tela que é na NH para vocês terem 5% de desconto lá no site, ok? Então vamos lá. Para começar, quero mostrar para vocês o fundo. Esse aqui é um fundo de 22 por 9,5 na cor caramelo e ele vem reforçado, meus amores. Um grande sucesso na loja Matilda, gente, que são as bases com reforço, tá? Caso você queira a base sem o reforço, tem, mas eu recomendo muito pra vocês, principalmente nessas bolsas maiores, colocar esse reforço, gente, porque vai ficar, ó, super firme pra sua cliente, tá?
Então, a gente vai utilizar essa base, ela vem com 2 películas aqui pra proteger o acrílico, eu vou mostrar pra vocês tudo bem certinho como retirar esse acrílico, tá certo? O fio que eu vou utilizar vai ser o fio de malha Extra Premium da Fisher, também vocês vão encontrar na loja Matilda. Ele tem 25 milímetros e 140 metros. Separei 2 rolos desse fio, mas não vamos utilizar nenhum rolo e meio para fazer a nossa bolsa. Tá? É um fio de malha Premium. E a cor é a cor Brown, gente. É muito bonita essa cor, nossa, muito viva. Maravilhosa essa cor, vai combinar super com os acessórios no dourado, gente. Coisa que eu quase não trago aqui pra vocês, eu quero trazer também essa variedade de metais pra vocês verem como dá pra combinar super, tá bom? Então, vou trazer mais pra vocês. E a gente vai começar com essa aula nos materiais no prata, tá? Então, vamos começar por aqui. Vou utilizar uma alça de metal, essa daqui é uma alça trapézio, ela é um pouquinho maior, tá? Mas eu vou explicar pra vocês bem certinho como utilizar ela, ok? Vou aplicar também a alça de corrente Lucélia, tá? Lindíssima, gente, já vem com o par de argolas articuladas na ponta. Também vou aplicar aqui um botãozinho embantado também no prata. E pra dar um charme, né, gente, que eu sempre gosto de trazer pra vocês, vou utilizar esse porta-tassel com a argola móvel também no prata, ok? Lembrando que eu vou deixar pra vocês todos os materiais, os links, tudo bem certinho desses materiais dessa bolsa na descrição. E além dos links, vou deixar também o link do site, tá? E também o cupomzinho de desconto para vocês terem 5% de desconto no final da compra de vocês, tá? Então, não esqueçam de utilizar meu cupom na NH para vocês terem 5% de desconto lá no site, ok? São materiais maravilhosos, de muitíssima qualidade. Lembrando que esses materiais de metal têm um banho especial, que são muito resistentes à oxidação, tá bom? Então, vão trazer uma proteção maior para suas peças e também maior qualidade para suas clientes, ok? A agulha que eu vou utilizar aqui vai ser a agulha número 6. Essa agulha aqui é a agulha que eu comprei na Shopee, que eu já venho falando pra vocês há um bom tempo sobre ela, gente. Vou deixar pra vocês o link da agulha e também de alguns materiais adicionais que a gente vai utilizar e também alguns achadinhos pra vocês aqui na sacolinha, tá? Então, é só você clicar na sacolinha e selecionar o material que você quer, você vai ser redirecionado diretamente para Shopee, tá bom? Pode ficar tranquilo que é 100% garantido, é uma ferramenta nova do YouTube, tá certo? Então, você clica aqui, você já vai direto pro seu aplicativo da Shopee e o vídeo vai continuar tocando, então você não vai perder nenhum detalhe do passo a passo, ok? E eu gosto muito dessa agulha, meus amores, porque ela tem a mesma qualidade das agulhas gringas, desliza muito bem no fio e tem uma pegada maravilhosa e o melhor de tudo, eu paguei menos de R$30, tá? Então, você vai ter uma agulha ergonômica com um preço muito acessível, ok? Vamos precisar também de tesoura, fita métrica, cola para arremate também, tá? Pra gente fazer todo o arremate tudo bem certinho na nossa bolsa, tá bom? Então, bora pra aula. Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso processo pela base, tá? Quero mostrar aqui pra vocês como que a gente vai retirar aqui a película, tá? Existem 2 formas aqui de vocês retirarem essa película. Vocês podem tanto utilizar aqui ou uma agulha ou um alfinete, e vocês puxam a película aqui, tá? Bem na bordinha. Ó, tá vendo que ela já tá levantando? Então, depois disso, ó, a gente dá uma levantadinha e puxa totalmente aqui. Ou vocês podem também utilizar uma lixa de unha, gente, e passar no cantinho da película. Então, vou mostrar pra vocês as 2 formas, tá? Então, aqui a primeira eu já mostrei. Agora, você pega uma lixinha de unha e você passa bem no cantinho aqui, ó. E ela já levanta também a película. Olha pra vocês verem. E agora sim, a nossa base está certinha, tá? E agora é só a gente começar o nosso trabalho.
Então, pessoal, a gente vai colocar a nossa base de acrílico nessa parte aqui que tem a pelúcia, tá? Ó, preciso por aqui. A gente deixa essa parte aqui pro lado de fora, ok? E agora, a gente vai iniciar o nosso processo aqui, o nosso trabalho. Como a gente tá utilizando a base de acrílico, para não ter perigo, gente, de estragar a minha agulha, que tem um material mais delicado, nesse primeiro momento, eu vou utilizar uma agulha de ferro para trabalhar na minha base com esse acrílico, tá? Quando eu começar o processo de subida, eu venho com a minha agulha ergonômica. Tô tirando aqui o plástico, né, gente, que vem bem protegido esse meu fio. Então, aqui vocês podem tanto tirar do meio ou em volta. Eu sempre gosto de trabalhar abrindo o rolo mesmo aqui, ó, normalmente. Então, vou pegar aqui uma agulha de ferro pra gente iniciar esse processo. Vou deixar o meu fiozinho aqui. E agora, vamos iniciar, tá? Então, eu vou virar aqui, ó, com a parte do acrílico pra fora e vamos trabalhar aqui na parte do sintético. Mas, ó, tem que estar sempre bem juntinho aqui, ok? Vou entrar, gente, bem aqui nesse primeiro pontinho aqui, antes da curva, tá vendo? Antes da curva. Eu vou entrar aqui, tá? Vou deixar aqui uma pontinha pra gente fazer o arremate. Laço o meu fio e trago aqui pra trás, deixando essa pontinha, ok? E sigo aqui com a minha base, as duas bases. Entro no próximo buraquinho, laço, um ponto baixíssimo. Outra coisa que eu gosto muito nas bases de sintético da loja Matilda é que elas já vêm super limpinhas, tá? Então, não precisa fazer limpeza. É só chegar e começar a trabalhar. No próximo buraquinho, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer esse processo por toda a volta aqui, tá? Quando eu chegar nesse último buraquinho, eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, dentro da volta aqui, fazendo meus pontos baixíssimos, tá? E agora eu vou entrar no meu último buraquinho, que vai ser um pouquinho diferente aqui. Não vou pegar o fio do rolo, vou pegar esse fiozinho que tá sobrando, laço esse meu fio, trago aqui pra frente e faço o meu último ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou puxar todo esse fiozinho aqui pra trás pra gente fazer o fechamento. Se eu puxar aqui o fio do rolo, eu ajusto esse último pontinho. Tá? A gente vai sempre deixar as mesmas distâncias para ficar bem visível esse fechamento. Vou entrar aqui no meu primeiro ponto baixíssimo com a agulha passando por baixo dessas alcinhas, ok? Passei aqui por baixo, laço esse meu fio, passo aqui pra trás. E agora, eu volto essa mesma pontinha dentro desse buraquinho, ó. Venho aqui por baixo, passo por aqui, laço esse meu fio, trago aqui pra trás, tá? Porque dessa forma, a gente vai fazer o fechamento invisível aqui, ok? Olha pra vocês verem, fica dessa forma aqui assim, ó, tá? E agora, vamos iniciar o nosso processo aqui de pontos, certo? Uma regrinha aqui que a gente vai precisar, a única regrinha. Para dar certo a nossa trama, precisamos de números pares de pontos na base, tá? Vou mostrar pra vocês aqui uma sequência que deu certo pra mim. Caso você esteja utilizando um outro fio, um fio mais grosso ou um fio mais fino, você só tem que trabalhar na sua base de uma forma que ela fique bem retinha, né? Aqui tem um acrílico, né, gente? Então, ela não vai emborcar. Só que na hora de subir, se você não fizer os pontos corretos, vai fechar esses pontos aqui, ó, vai ficar fechado. Então, você tem que subir aqui, ó, você vai fazer os pontos e ver se tá ficando muito espaçado na base. Se tiver ficando espaçado, significa que você precisa aumentar os pontos, tá? Então, a gente precisa deixar os pontos bem juntinhos. Lembrando que a única regra é que seja números pares de pontos aqui, tá? Tem aqui o fio do meu rolo, esse fiozinho a gente vai deixar porque a gente vai arrematar o ponto baixo também, ó. Vou vir aqui, ó, trazendo esse fio pra trás, um pontinho atrás, e vou entrar no meio do meu ponto baixíssimo que eu fiz, ó, bem no meio, e a gente vai deixar essa alcinha pra fora porque vai ficar um detalhezinho bem bonito.
Laço esse meu fio, trago aqui pra cima. Tá? E aqui a sequência que eu vou fazer vai ser de 2 pontos sozinhos e um aumento. A não ser duas partes aqui, ó, bem no meio da curva que a gente vai fazer um aumento de 3 pontos, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu já vou iniciar com 2 pontos sozinhos, ó, fiz o primeiro, venho no próximo, faço o segundo, e aqui faço um aumento normalmente. O aumento normal são 2 pontos no mesmo buraquinho aqui, ó. Então, é esse aumento que eu falo pra vocês. Agora, vai ser aqui, 2 pontos sozinhos. E aqui, como falei pra vocês, no meio da curva, eu vou fazer um aumento de 3 pontos, tá? Então, no próximo pontinho, em vez de eu fazer o ponto tradicional, o aumento tradicional, vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. Que dessa forma vai subir bem retinho. Entro aqui, faço o primeiro, no mesmo lugarzinho, faço o segundo, e no mesmo lugar, faço o terceiro ponto, tá? E agora eu sigo com a sequência. Aqui é como se fosse um aumento, então, no próximo, vai ser 2 pontos sozinhos. E aqui, um aumento. E eu vou seguir com essa sequência, meus amores, até chegar aqui pra gente fazer o aumento de 3 pontos novamente, que vai dar bem no meio aqui, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, quando eu falo pro ponto não ficar espaçado. Olha pra vocês verem que a gente quase não vê a base de sintético aqui nessa parte de baixo, tá vendo? E os pontos sempre estão bem juntinhos. Você pode também usar como parâmetro os próprios pontos baixíssimos aqui, ó. Se os pontos baixíssimos estão mais ou menos, as alcinhas dos pontos baixos estão mais ou menos com o mesmo tamanho desse daqui, pode continuar, tá? Se você vê que tá ficando uma laçada muito longa, quer dizer que o ponto tá longo, tá? Espaçado. Então, você vai precisar aumentar aqui os aumentos. Se você vê que tá ficando assim, ó, eu tô puxando os pontos. Tá ficando dessa forma, tem que aumentar os pontos, ok? Da mesma forma, se tiver ponto muito em cima um do outro, tá com ponto demais, tá? Então, você precisa diminuir. Vou fazer aqui a minha sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento até chegar aqui no meio e mostro pra vocês mais uma vez um aumento de 3 pontos. Então, pessoal, segui trabalhando aqui a sequência que falei pra vocês, tá? Bem certinho. E como falei, aqui na parte central, a gente vai fazer o aumento de 3 pontos. Desse lado de cá, não vai ficar bem no centro, mas eu não posso esquecer de fazer nessa curva um aumento de 3 pontos. Então, eu vou fazer aqui no próximo. Do mesmo jeito que mostrei pra vocês do outro lado. 3 pontos no mesmo lugar. 1, 2 e 3 pontos, certo? E continuo com a minha sequência até eu chegar ali no início, porque a gente vai precisar fazer uma modificaçãozinha nessa sequência para dar certinho os meus pontos. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, como eu falei pra vocês, tá? E aqui, cheguei no meu início, se vocês repararem, na sequência que a gente fez, não vai dar certinho aqui no início, porque aqui ficou só um espacinho, ó. Fiz aqui meu aumento e ficou um espacinho pra fazer um ponto, tá vendo? E aqui na minha volta eu já tenho 54 pontos. Como que eu vou fazer aqui? Se eu fizer só um ponto aqui, vai ficar com 55. Como falei pra vocês, precisamos de números pares. Como que eu vou fazer aqui, ó? No próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho, só que eu vou adicionar um ponto a mais nesse primeiro aqui que a gente fez. Então, aqui eu coloco um ponto de número 55. E aqui no espaço que eu fiz o meu primeiro ponto, eu vou adicionar um pontinho a mais para ficar com 56 pontos, tá? Só que aqui a gente já vai fazer o fechamento. Como que é o fechamento? Entra aqui no meu espaço, vou iniciar o meu ponto com o fio do rolo, ó. Inicio aqui, trago esse fio pra frente. Só que eu não vou finalizar com ele, eu vou pegar essa pontinha que a gente deixou sobrando. Laço meu fio, trago aqui pra frente, fazendo o meu ponto baixo.
Agora eu puxo todo esse fiozinho pra gente fazer o nosso fechamento. Venho aqui nas duas alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente, laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, vou virar aqui meu trabalho, porque o fechamento fica um pouquinho diferente. Na de ponto baixíssimo, a gente só fez o fechamento aqui, pegando essa alcinha. Mas como a gente tá fazendo o fechamento de ponto baixo, eu tenho que passar por esse nozinho, ó. Se vocês olharem, todos os pontos baixos têm esse nozinho, ó, essa alcinha aqui atrás, tá? Então, eu vou passar primeiro nessa alcinha, desse ponto que eu comecei, meu último pontinho, pra depois passar no meio dessas duas alcinhas. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. E tá feito aqui o fechamento da minha carreira. E eu fiquei no total com 50... E eu fiquei no total aqui com 56 pontos, certo? Agora, eu já posso trocar a minha agulha e pegar a minha agulha aqui única, tá? Porque agora a gente não vai trabalhar mais na base, a gente já vai começar a subida. Lembrando que eu fiquei com 56 pontos e a partir de agora todas as minhas carreiras precisam ter 56 pontos. Agora a gente já vai poder começar a arrematar essa pontinha, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer a subida, ok? Eu vou pegar duas alcinhas pra ficar bem firme esse ponto. Por que que você faz isso, Ná? Se vocês puxarem aqui, ó, só essa alcinha de trás, porque eu quero que fique com esse mesmo detalhe que ficou na base, eu quero que fique aqui na subida. Então, se eu pegar só aqui, ó, tá vendo que forma um buraquinho? E eu preciso deixar esse ponto bem firme, porque não adianta nada a base ser firme e a cliente colocar peso na bolsa e ficar um buraco entre os pontos. Então, eu vou pegar essa alcinha de trás e o nozinho que a gente utilizou para fazer o arremate, tá certo? Então, eu vou pegar nessas duas alcinhas aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui esse meu fio, vou passar aqui pela alcinha de trás e pelo nozinho. Vou pegar o ponto que tá perto do fio do rolo, ó, que ele tá reto. Toma cuidado pra não fazer esse daqui, ó, deixar cruzado esse fio. Então, a gente vem no pontinho que tá próximo. Laço, um ponto baixo. Venho no próximo, pego as duas alcinhas, agora eu já vou segurando aqui essa pontinha de fio pra ir arrematando. Laço, um ponto baixo. Próximo, laço, um ponto baixo, tá? E aqui a gente vai dar toda a volta e eu já venho mostrar pra vocês o fechamento, que geralmente aqui, essa carreira é uma carreira de preparação pra ficar bem bonitinho, ok? E eu já venho mostrar pra vocês o fechamento, que vai ser bem tranquilinho. E também a trama, que é super facinha de fazer e fica muito bonita. E também muito bem estruturada, tá? Vou dar a volta aqui até ter meus 56 pontos e já volto com vocês. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui fazendo meus pontos, tá? Ficamos no total com 56 pontos baixos. Olha pra vocês verem como eu falei, sobe super certinho, super bonitinho. Aqui depois a gente dá um pinguinho de cola, tá? Pra esconder. E corta o restante do fio. E agora vamos pra nossa sequência. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o fechamento que a gente vai utilizar em todas as carreiras. Solta aqui a minha laçada, vou vir aqui com a agulha de trás pra frente, ó, no meu primeiro ponto baixo que a gente fez. Aqui a gente tem o meu primeiro ponto, são essas duas alcinhas aqui de cima. Laço meu fio, trago aqui pra trás. E o fechamento que a gente vai utilizar vai ser o fechamento de ponto baixo centrado. Então, vou vir no meu primeiro ponto também, entro aqui no meio, ó, e tem que sair uma perninha pra cada lado, tá? Tem que sair uma perninha pra cada lado, ó. Tem uma perninha aqui e uma perninha aqui. Coloco a salsinha na agulha de novo e ajusto. Ajustei, laço esse meu fio aqui pra frente, ó. Fico com essa alcinha. Deixa eu só tensionar melhor esse fio pra ficar bem bonito os meus pontos. Tensionei. Venho aqui no meu primeiro ponto, coloco a alcinha na agulha, ajusto, laço aqui esse meu fio trazendo pra frente, fico com essa alça e fecho. E agora, meus amores, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. E eu vou explicar pra vocês a nossa trama. A nossa trama aqui, a gente vai fazer com dois pontos, o ponto baixo e o ponto meio alto. Eu já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer o meio ponto alto. Laço meu fio, vou vir no mesmo lugar que eu acabei de fazer meu ponto baixo, entro aqui dentro,
laço o fio, trago aqui pra frente, ó. Ponto baixo centrado também. Fica aqui com 1, 2, 3 alcinhas na agulha. Agora, eu laço e fecho, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto, tá? Como eu trabalhei 2 pontos no mesmo lugar, eu tenho que pular o próximo, então essa vai ser a sequência. A gente vai trabalhar 2 pontos em um lugar só, pula um ponto. 2 pontos em um lugar só, pula outro ponto, tá? Então, vou pular esse ponto, venho no próximo, também ponto baixo centrado, laço, trago aqui pra cima, ponto baixo. Laço aqui o meu fio novamente, entro aqui dentro, laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, laço, fecho tudo junto. Fiz aqui meu segundo grupinho, tá? Pulo esse ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo. Pode dar bastante altura, principalmente no ponto baixo, tá? Pra ficar mais ou menos o mesmo tamanho do ponto meio alto. No mesmo lugar, laço meu fio, meio ponto alto. Pulo esse ponto, venho no próximo, ponto baixo centrado, venho aqui e faço um ponto baixo. No mesmo lugar, laço meu fio, entro aqui dentro, laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, laço e tiro todas essas alcinhas juntas. Ficando dessa forma, tá? Por isso que tinha que ser números pares de pontos, ok? Vou dar toda a volta fazendo desse mesmo jeito, quando eu chegar aqui eu venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Cheguei aqui no final, meus amores. Ó, fiz a mesma sequência que mostrei pra vocês, sempre trabalhando 2 vezes em um ponto e pulando um. E aqui no final ficou bem certinho, ó. Vou pular esse pontinho, vou trabalhar nesse e vai ficar esse vago pra continuar a nossa sequência. Entro aqui, laço, faço um ponto baixo, no mesmo lugar, um ponto meio alto, tá? Agora, vamos pro nosso fechamento, que continua sendo o mesmo. Solta a minha laçada, venho aqui nessas 2 alcinhas de cima com a agulha de trás pra frente, laço meu fio, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, venho no meu primeiro ponto baixo, tá? E aqui também uma sequência que a gente vai fazer a partir de agora. A gente só vai trabalhar em cima dos pontos baixos. Então, aqui é só em cima do ponto baixo que a gente vai trabalhar, tá? Lembra que a gente tava pulando um ponto? Então, a gente pula o ponto meio alto e trabalha no ponto baixo. Então, aqui dentro do ponto baixo, venho com a minha agulha, entro aqui no ponto baixo centrado, lembrando que é uma alcinha pra cada lado, uma perninha. Coloco a alcinha na minha agulha e fecho, tá? O fechamento tradicional mesmo. Laço o meu fio, trago aqui pra frente, dou uma altura, faço o meu primeiro ponto. Fiz o meu ponto baixo, agora eu sei que no mesmo lugar eu tenho que fazer um ponto meio alto. Pulo o ponto meio alto, né? Pulo o próximo ponto, venho no ponto baixo, faço aqui um ponto baixo e no mesmo lugar, sempre tensionando bem esse fio, laço meio ponto alto. Pulo o ponto meio ponto alto, venho no ponto baixo, um ponto baixo, meio ponto alto no mesmo lugar. Pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto baixo e no mesmo lugar, meio ponto alto, ó, e vai subindo dessa forma, tá vendo? E aqui, gente, a sequência vai ser a mesma, não vai mudar, tá? O fechamento também vai ser o mesmo, e a gente continua fazendo esse mesmo processo, sempre trabalhando 2 pontos em um mesmo lugar, pulando um. E aqui a gente sempre vai trabalhar aonde é o ponto baixo, tá? E vai pular aonde é o ponto meio alto. Vou subir aqui os meus pontos, tá? Fazendo bem bonitinho, fazendo o ponto baixo um pouquinho mais alto pra ficar bem certinho a altura com o ponto meio alto, ó, pra ficar bem bonito. Vou subir aqui algumas carreiras, mas eu não vou subir a quantidade total. Por quê? Porque eu vou unir a minha alça e fazer mais algumas carreiras pra cima, porque ela já é uma alça um pouquinho maior, tá? Então, pra não ficar desproporcional, vou subir aqui alguns centímetros e já venho mostrar pra vocês a união e depois a gente vai fazer mais algumas carreiras de pontos, tá certo? Então, vou dar a continuidade do meu trabalho e já volto com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui minha subida com o meu ponto, tá? E eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 carreiras.
Acabei de abrir meu segundo rolo e fiz somente uma carreirinha. Como eu falei pra vocês, a gente vai unir a nossa alça com pontos baixos e depois a gente vai subir algumas carreiras, tá? Vou colocar aqui um pedacinho de fita na alça pra unir, porque se vocês olharem aqui a alça, ela pode abrir um pouquinho, tá? Então, eu preciso só colocar um pedacinho de fita aqui pra evitar que isso aconteça, tá bom? Vou mostrar. Essa alça é bem grossa, então, só uma segurança mesmo, porque a gente não pode duvidar da capacidade, às vezes, da cliente de puxar assim, de repente, e acabar soltando essa parte. Então, vou pegar um pedacinho de fita e passar bem aqui. Ó, então, eu pego aqui um pedacinho da fita. Posiciono aqui. E passo. Dessa forma, a gente firma a alça, ó. Então, ela não vai abrir com tanta facilidade, só se colocar uma força muito absurda aqui, tá? Ó, então, eu vou aplicar aqui e eu vou subir mais umas 2 carreiras depois da união pra não ficar tão na beiradinha essa alça, sabe? Pra ela ficar um pouquinho mais em cima. Só que a partir de agora a gente não vai utilizar mais esse ponto, né? Essa trama, esse ponto fantasia. A gente vai utilizar os pontos baixos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é dividir essa bolsa no meio. Uma dica bem legal aqui pra dividir a bolsa no meio é você colocar a sua bolsa na mesa, ó. Como a nossa base é oval, ela tem essa parte reta. Então, se eu pressionar aqui a minha bolsa, deixando a base, principalmente essa parte reta bem encostadinha na mesa, você vai dividir a sua bolsa exatamente no meio, ó. Tá? E agora, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou colocar o marcador. Temos aqui os pontos baixos que estão pra cá, os pontos baixos estão pra cá, e eu tenho aqui uma alcinha que ela tá deitada assim, que ela tá retinha. E vai ser esse ponto que eu vou marcar desse lado, que eu sei que vai ser o meu meio, e desse lado de cá a mesma coisa, tá? Aqui, certo? Outra coisa que eu tenho que ver também é quantos pontos que eu vou colocar dentro dessa alça, ó. Eu vou utilizar as próprias alcinhas dos pontos aqui, ó, pra gente contar, ó. Se vocês olharem aqui, quantas alcinhas que temos na nossa parte de baixo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, sinal que cabem aqui 12 pontos baixos. E vai ser essa quantidade de pontos que eu vou colocar dentro dessa alça. 12 desse lado e 12 do lado de lá, tá? Então, por isso que a gente precisa dividir aqui no meio. E agora, eu vou contar quantos pontos que ficou aqui desse marcador a esse. Eu tinha 56 pontos, né? Então, eu tenho que dividir bem certinho aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, para dividir aqui no meio certinho, eu preciso ter 28 pontos. Vou contar aqui desse marcador pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, tá? Então, desse marcador aqui a esse, tá dando 29. Então, o que que eu posso fazer aqui pra ficar bem certinho? Eu olho aqui e eu pulo um pontinho pra frente e coloco um marcador aqui no meio, porque daí eu tenho que saber que um lado de um marcador ou outro é o que tem 28. Então, eu vou passar esse marcador pra cá. Conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. E daí, eu vou colocar um marcador aqui na parte da frente pra me saber que desses 3 marcadores eu tenho os 28 pontos. E aqui nessa parte de trás, aonde não tem marcador nenhum, eu não tenho os 20, eu tenho os 28 pontos, tá? Perdão. E agora, como eu já sei, na minha alça eu vou trabalhar 12 pontos, certo? Então, eu também preciso dividir isso. Então, como eu falei pra vocês, a gente tem que dividir aqui essa parte dos pontos, né? Eu tenho 28 pontos aqui
E 28 menos 12, 28 menos 12, eu tenho um total de 16 pontos. Então, eu vou fazer aqui, vou deixar 8 pontos no início dessa separação, 8 pontos no final, e deixar os 12 pontos centrais, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai deixar os 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no nono, de lá pra cá, eu marco. E aqui também, ó. Eu sei que nessa parte de trás eu não tenho, eu tenho os 28 pontos, não estão com o marcador. Aqui que estão os marcadores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daqui eu marco também. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos certinho, que vai ser aonde eu vou usar o meu... aonde eu vou aplicar a minha alça, certo? Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Aqui, de um marcador ao outro, eu tenho os pontos desse lado da frente. Então, do mesmo jeito aqui, só que aqui nesse caso eu vou contar o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nono eu marco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nono aqui eu marco. Deixa eu já tirar esse. Aqui eu tenho um marcador. E é o ponto que eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o nono eu também marco. Ó, se eu dobrar aqui, vai ficar certinho, marcador com marcador. E esse daqui eu já posso desmarcar. Então, eu sei que aqui vai ser aonde a gente vai fazer a união das nossas alças, tá? Das duas alças. Então, vamos lá. Agora sim, eu consigo fazer certinho aqui, tá? Pra ficar mais correto, eu vou utilizar só a alcinha de cima, porque aqui, ó, se vocês contarem, depois a gente faz ponto baixo centrado, tá? Se vocês contarem aqui, ó, esse marcador corresponde a esse ponto, ó. Então, os pontos são em cima. E daí vai ficar aqui esse ponto. Então, vai ficar torto. E eu quero que fique certinho. Então, por isso que eu vou utilizar como base as alcinhas de cima, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o fechamento aqui, só que eu já vou posicionar a minha alça. Então, o fechamento vai ser um pouquinho diferente. Porque eu vou colocar aqui, ó, deixa eu tirar, mostrar sem mostrar a alça aqui primeiro. Aqui a gente estava entrando no ponto baixo centrado. Aqui eu vou entrar embaixo dessa alcinha, ó. Então, eu entro embaixo da alcinha, coloco a laçada na agulha e ajusto. É bem parecido com o outro fechamento, tá? A única diferença é que a gente não vai entrar no ponto baixo centrado. Só que agora, como aqui tá na parte que eu preciso unir a minha alça, eu já preciso posicionar a minha alça aqui. Então, eu vou passar por baixo dela, aqui, pra fazer o fechamento. Coloco a alcinha na agulha, laço, trago aqui pra frente, ó. E eu já vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, certo? Fiz aqui o primeiro, venho no próximo, passando por baixo da alça, pegando as duas alcinhas aqui, laço, mais um ponto baixo. E aqui por último, venho aqui, tiro o meu marcador, laço, um ponto baixo, ó. Então, aqui eu fiz a união com 3 pontos. Depois, a gente vai completar esses restantes aqui. E agora, eu sigo fazendo os pontos fora da minha alça, ó. Até eu chegar no meu marcador para fazer a união da próxima alça, tá? Então, aqui, a gente vai trabalhar um ponto para cada alcinha aqui de base. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, caminhei com meus pontos baixos e cheguei no meu marcador. Agora é hora de eu tirar o marcador, tá? E posicionar aqui a minha alça. E fazer aqui meus 12 pontos pegando por dentro da alça, ó. Então, o primeiro sempre fica um pouquinho mais estranho, né? Porque a alça tá meio soltinha. E eu sigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4... 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, e aqui, aonde tá o meu marcador, eu faço o último. Fiz aqui meu 12º ponto, tá? E aqui era pra vocês verem, tá firminho. Agora que eu já fiz a união dos 12 pontos, eu venho no próximo ponto aqui, ó, sem pegar na alça, e caminho fazendo meus pontos baixos até chegar ali no meu marcador de novo, porque eu tenho que terminar de unir a segunda alça, tá? Então, eu preciso terminar de unir ela ali. Cheguei aqui no meu marcador novamente, e agora a gente vai terminar de unir aqui a minha alça. Tiro o marcador, coloco a minha alça no lugar e venho aqui fazendo meus pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque eu já tinha unido aqui os 3 primeiros pontos, tá? Então, pessoal, dei toda a volta aqui depois de fazer a nossa união da alça, tá? Como mostrei pra vocês, tudo bem certinho. Eu tinha falado que a gente ia fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado, mas a gente não vai fazer, tá? Por quê, gente? Eu tive a dura descoberta, pra mim, mas pra vocês é ótimo, porque vai evitar vocês a terem esse trabalho, tá? Que a gente tem que aplicar o botão imantado de uma forma diferente aqui na hora, por conta de a gente ter feito essa união da alça, certo? Ó, quando vocês forem fechar aqui, ó, acaba abrindo essa parte central, tá vendo? Então, ela vai acabar abrindo aqui, quando você for fazer esse processo. Então, se você costurar seu botão imantado aqui em cima, bem aqui em cima, quando você fechar aqui, vai abrir, ó, tá vendo que ele abriu já sozinho, ó. Ela vai acabar abrindo por conta da alça. Então, eu não vou subir mais uma carreira, tá? Eu vou manter somente essa carreira e vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. E depois a gente vai fazer a união do botão imantado nessa parte aqui mais embaixo, ó, embaixo da alça. Então, precisa ser embaixo da alça para não ter esse problema, porque foi exatamente isso que aconteceu, tá? E também, fora que se a gente fizer uma carreira a mais aqui de ponto baixo, o botão imantado vai ficar muito aqui embaixo, tá? Então, eu vou fazer só uma carreirinha aqui, que eu fiz essa união, e agora vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo só pra finalizar aqui, tá? Solto a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, laço, trago esse meu fio aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, vou entrar embaixo, tá? Coloco a laçada na agulha e ajusto. Ajustei, laço, trago esse meu fio aqui pra frente, e agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando essas duas alcinhas aqui, tá? Essa aqui vai ser só uma finalização, pra ficar bem bonito aqui a nossa bolsa, tá? Então, a gente vai seguir fazendo uma carreira de ponto baixíssimo por toda a volta, tá? Quando eu chegar ali no início, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o arremate e o lugar exato que a gente vai fazer a costura do nosso botão imantado. Então, pessoal, eu dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos e agora eu vou cortar o meu fio, tá? Cortei aqui o meu fiozinho pra gente fazer o arremate. Vou soltar aqui toda a minha laçadinha pra fora. E vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo aqui, ó. Vem aqui no primeiro. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. E agora eu tenho que voltar aqui, só que antes eu pego na alcinha e depois no último ponto baixíssimo e trago aqui pra trás, tá? E a gente vai fazer o arremate aqui, ó. Vou pegar uma outra agulha e passar essa pontinha de fio aqui por dentro dos pontos baixos
e fazer o arremate, tá? Agora eu já vou conseguir mostrar pra vocês melhor, ó. Aqui, quando a gente faz a costura do botão imantado nessa parte de cima, tecnicamente ele tem que ficar fechadinho aqui. Quando você for puxar essa alça, ó, reparem aqui pra vocês verem que ela abre, ó. Ela meio que empurra essa parte aqui. Se você colocar a mão aqui, você vai conseguir ver exatamente o movimento que faz. Ela dá uma empurradinha pra fora e nisso acaba abrindo o botão imantado, ó. Aqui nessa parte de baixo aqui vocês conseguem ver melhor. Então, acaba empurrando o botão imantado, tá? Então, por isso que eu vou fazer essa costura embaixo da alça. Eu não vou fazer em cima, nessa parte aqui de cima, ok? A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que ver o meio. Como a gente já posicionou todo o nosso trabalho aqui, tudo bonitinho. A nossa alça já tá no meio centralizadinho, eu sei que aqui eu tenho os 12 pontos, né? Então, eu vou vir bem no meio do meu 6º ponto de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou vir entre esses dois, ó. E desço pra baixo, venho na parte de baixo. E se eu colocar a minha agulha, a parte de baixo é essa daqui, ó. Então, vai ficar bem centralizado meu botão imantado, tá? Então, estou aqui entre os 6 pontos e vai ficar mais ou menos nessa direção aqui. E eu tenho que aplicar embaixo dessa parte aqui, dessa carreira de ponto baixo, aonde eu apliquei a minha alça, ok? Então, ó, tá aqui a minha agulha. Essa é a parte da frente e a parte da frente eu sempre costuro essa parte do botãozinho mais achatadinho, tá? Então, a gente vai fazer a costura aqui. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, ou assim, certo? Acho que eu vou costurar assim pra modificar um pouco. Aqui, a agulha tá bem na parte do meio, então eu tenho que centralizar principalmente essa parte aqui, ó, da bolinha do meio com a minha agulha. Então, vai ficar mais ou menos aqui, assim, certo? Ó, pra vocês verem. E como eu falei pra vocês, é uma questão de gosto aqui, tá? Acho que eu vou colocar da forma tradicional. Vou pegar aqui linha e agulha pra costura. Eu vou utilizar aqui uma linha branca, porque eu não tenho nenhuma parecida com o botão prata, tá? Então, já peguei aqui a minha linha e agulha pra costurar o meu botãozinho imantado. Eu vou mostrar pra vocês desse lado, e vocês vão fazer o mesmo processo desse lado de cá, tá? Lembrando que aqui é a parte da frente, ó, até deixei o fio aqui sem arrematar, pra gente visualizar certinho onde é a parte de trás, aqui é a parte de trás, a parte da frente a gente sempre vai colocar essa parte mais achatadinha. Vou posicionar embaixo da carreira de ponto baixo, como eu falei pra vocês. A minha agulha aqui tá marcando pra mim onde vai ser o meio da minha bolsa. E vamos iniciar a nossa costura. Pra começar, eu vou vir embaixo de um fiozinho só pra esconder o nozinho. Pra quem me acompanha aqui já faz um tempo, sabe que eu gosto de costurar o botão imantado atravessando pra ficar super firme, tá? Então, ó, trouxe pra dentro da alcinha, venho pra fora da alça, aqui, e pressiono a minha agulha, tá? Essa aqui eu já posso tirar, porque agora eu tô segurando. Ó, a minha agulha saiu bem no meio do ponto. Tem que tomar cuidado pra não sair na frente do ponto. Tem que sempre deixar bem escondidinho, tá? Aqui. Laço, trago aqui pra frente. Laço não, né, gente? Empurro, olha o costume. E agora eu vou vir no mesmo lugarzinho que tá saindo essa linha, bem próximo aqui, e trago ela aqui pra dentro novamente. Se vocês conseguirem sair dentro da alcinha, tudo bem, mas se não, é só trazer pra fora da alcinha e voltar depois pra dentro. Agora eu venho pra fora novamente, ó, bem pertinho da alcinha, do mesmo jeito, ó. No meio das alcinhas aqui, tá? 2. Volto aqui de novo pro mesmo lugarzinho. Toma cuidado pra não formar nenhum nó. Puxo aqui. Trago aqui pra dentro de novo. E levo lá pra fora novamente, ó. E aqui eu fiz a costura da minha primeira alcinha,
tá? Vou entrar aqui pra dentro novamente, só que agora eu trago pra fora da alcinha. Ó, bem próximo aqui. Trouxe pra fora da alça. Dou uma olhadinha aqui na frente pra ver se não tem nenhuma linha aparecendo, que não pode. Agora, eu preciso transferir essa minha linha aqui pra cima. Pra essa alcinha, pra mim já começar a deixar esse botão imantado no lugarzinho dele. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha agulha, vou vir por baixo dessa alcinha e vou passar por dentro da malha, ó, eu vou visualizar mais ou menos aqui, ó, que eu preciso trazer a minha agulha nesse ponto. Ó, eu atravesso aqui. Antes de puxar tudo, dá uma olhada pra ver se não tá aparecendo a linha ou a agulha aqui na frente, porque eu não posso passar com essa linha aqui pra frente, né, pra não ficar aparecendo. Não ficou aparecendo, puxo tudo. E agora eu vou fazer esse mesmo processo de costura nessa alcinha aqui, tá? Ó, cuidado pra não formar nó. Que essa parte aqui é bem facinho acontecer. E se acontecer, a gente tem que simplesmente desmanchar tudo e começar tudo de novo, tá? Então, volto aqui de novo, com bastante calma. Trago pra cá. E aqui eu vou fazer a mesma costura que eu mostrei pra vocês nessa alcinha aqui de baixo, tá? Vou costurar essa alcinha do mesmo jeito que eu mostrei essa. Transfiro aqui a minha agulha pra cá, costuro essa. Depois venho aqui pra cima, faço a mesma costura e já venho mostrar pra vocês como que vai ser o arremate. Então, pessoal, já costurei aqui todas as alcinhas, tá? A minha linha tá aqui pro lado de fora e agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o arremate. Ó, vocês vão ver no mesmo lugarzinho que já está saindo o fio, traz aqui pra dentro. Eu vou trazer bem rente aqui o botão imantado. E agora, eu vou fazer o nó de tecelão, ó, olha aqui pra ver se não tem nenhuma linha. Eu vou fazer meu nó de tecelão trazendo aqui pra baixo, ó. Venho bem aonde tá saindo a linha e trago aqui pra baixo do botão imantado, pra gente fazer o nozinho nesse espacinho que tem aqui de abertura. Puxo tudo aqui pra baixo. E agora, levanta aqui um pouquinho, tá? Vou pegar um pedacinho da malha aqui por baixo, ó. Deixo aqui uma alcinha. Laço, passo uma vez por dentro, laço, passo duas vezes por dentro. E puxo aqui esse nozinho. Fiz aqui o primeiro nó de tecelão. Passo por baixo de novo, pelo mesmo nozinho pra ficar firme. Laço, passo uma vez, laço, passo duas vezes. E ajusto aqui, ó, fazendo dois nozinhos, tá? E agora eu vou puxar aqui pra cima, ó. Trago aqui pra cima. Pra esconder a ponta. Pego aqui a minha tesoura e corto, tá? E assim vai ficar, ó, muito firme esse botão imantado, não vai ter perigo de soltar, ok? Agora, aqui, pra gente fazer o segundo, vocês podem fazer do mesmo jeito, ó. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui na divisa, vai dar mais ou menos aqui, assim, ó, no meio. Ou vocês também podem fazer o seguinte, ó. Abro aqui a alça. Dou uma olhadinha aqui pra ver se tá mais ou menos no mesmo lugar aqui, ó, onde eu coloquei, ó. Deixa eu ver primeiro. Ó, tá dando mais ou menos no mesmo lugarzinho aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui, como a gente já colocou o primeiro botão imantado, pra evitar, eu tenho que acompanhar a mesma distância. Então, a gente vai utilizar aqui a alça. Eu abro a alça, vou colocar aqui essa segunda parte no botãozinho que a gente já aplicou, ó. Aplico aqui, fecho, abro a alça, deixo ela bem certinha aqui, ó, juntinha.
tá? Olha pra vocês verem o que eu falei, ó. E quando a gente junta, ela abre essa parte aqui de cima, e por isso que acaba abrindo o botão imantado, tá? Então, por isso que a gente colocou nessa parte de baixo. Daí, agora, o que que eu faço? Eu vi aqui o lugar, eu seguro, e agora eu vou abrir aqui com cuidado e segura aqui aonde tá o botão imantado, ó. E vai ficar nessa altura. Então, desse jeito vai ficar bem retinho com o outro botão imantado, ok? Então, se vocês colocarem até a agulha aqui, dá pra gente ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai conseguir ver se tá mais ou menos na mesma distância, ó. Pegou um pouquinho pra cima do botão imantado aqui, ó. Tá? Então, a gente vai utilizar esse gabarito aqui. Vamos fazer o processo de costura do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês desse lado de cá, tá bom? Vou arrematar essa pontinha, depois que a gente arrematar, eu venho mostrar pra vocês o resultado, tá certo? Então, pessoal, agora vamos pro nosso tassel, tá? Já vou pegar aqui o meu copinho e tirar o parafusinho. Vou deixar pra vocês o link na sacolinha do conjunto dessa chave alho, gente, que facilita muito no processo de fazer aqui o tassel com uma qualidade boa, tá, gente? Porque se tem uma coisa que é fácil de acontecer é riscar. Esse daqui quando você não tem as ferramentas corretas, tá? E também vou deixar o link da tesoura, que essa tesoura, gente, super afiada, ótima para tassel. Então, vai ficar com um acabamento incrível o tassel de vocês, tá? Vou pegar aqui a minha agendinha de costume. Ela tem 15 centímetros de altura, tá? E aqui, gente, como eu já utilizo esse copinho, e ele não é tão grossinho, não é tão gordinho quanto o tulipa, né? Eu vou dar aqui um total de 6 voltas. Vou tensionar bem o meu fio. Então, tomar cuidado para não encher muito e depois desperdiçar fio, tá? Porque tem que ficar bem bonitinho, não pode ficar como se tivesse cheio o tassel, tá? Tem que deixar como mais fluido. Depois eu explico para vocês melhor. E aqui também uma dica bem legal é vocês darem as voltas, ó. Primeiro a gente deixa aqui uma pontinha maior embaixo. A gente vai dar as voltas aqui do lado avesso para cima. A gente deixa o lado avesso para cima, porque dessa forma a gente, quando for virar, vai ficar com o lado certinho para cima. Então, aqui eu já dei 3 voltas. 3 voltas. 4. 5. 1, 2, 3, 4. Agora sim, a quinta. Não aperta muito, tá, gente? Pra ficar com um resultado bem bacana aqui. E agora, a sexta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou cortar aqui um pedacinho maior também, tá? Geralmente ele sempre dá uma repuxadinha aqui. Deixo aqui agora, tensiono o restante do fio e vou cortar um pedacinho também, mais ou menos de uns 15 centímetros também, tá? Que agora a gente vai passar por baixo aqui, ó. Vou passar aqui por baixo e trazer essa ponta aqui pra cima. Trago aqui pra cima, agora eu vou dar 2 nozinhos. O primeiro, eu dou aqui e fico olhando, tá? Deixo aqui todas essas pontas do lado avesso. Vi que ficou do lado avesso, eu dou o segundo nozinho. Tá? Agora sim, posso tirar aqui essas tiras. Tirei as tirinhas, agora eu vou virar, ó, a parte do nozinho pra baixo.
E viro todo o fio também, ó. Dessa forma, o fio vai ficar do lado direito, olha pra vocês verem. Vai ficar bem certinho do lado direito. E agora é hora de encaixar o copinho aqui, tá? Agora, gente, a gente vai colocar aqui dentro. Eu gosto de deixar, ó, essa parte da perfuração rente aqui com a divisa, pra esse parafusinho pegar principalmente aqui, ó, na parte do nozinho, tá? E fica bem firme. Então, não precisa ficar com medo de soltar. Então, aqui eu vou posicionar, ó. Vou pegar aqui aquela outra tesoura, porque ela não tem uma ponta muito afiada, tá? Então, ó, eu seguro aqui, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu seguro o nozinho aqui e encaixo aqui dentro, tá? Dessa forma, não vai estragar o meu fio. Ó, e encaixo aqui bem. Olha aqui certinho, tá? Que é a hora de olhar antes de colocar o parafuso. Ó, confira aqui pra ver se tá bem bonitinho, tá? Porque aqui, quando a gente for colocar o parafusinho, é o que vai ficar. Então, aqui já tá bem legal, resultado bem bonito. Confiro bem. E agora, com a chave Allen, eu posiciono aqui o parafusinho. Opa. E eu aperto. Eu vou deixar aqui, gente, como já de costume, um sinalzinho do parafusinho pra fora pra segurar também, tá? Esse porta-tassel aqui, ele já é muito firme, mas aqui também é uma segurança que traz a mais, tá? Quando você rosqueia todo o parafusinho pra dentro, a parte da rosca fica toda pra dentro e ela acaba ficando solta lá dentro, né? Agora, quando você deixa um sinalzinho pra fora, a rosquinha que tem aqui no parafuso não permite que você perca, sabe? Quando a cliente puxa, às vezes ela pode puxar sem querer, então isso vai travar o parafusinho aqui, ó. Então, pra vocês verem, tô puxando e não sai, tá? Agora, olha pra vocês verem o que eu falei pra vocês, que fica fluido. Quando você coloca a quantidade correta, fica bem bonitinho. Se você tivesse colocado mais, ia ficar aquela coisa assim, sabe? Como se estivesse amarrando no meio. E não fica um resultado muito legal. Agora, depois que eu já parafusei aqui, eu venho, corto no meio essas alcinhas. Agora, eu vou mostrar pra vocês a vantagem de ter uma tesoura super afiada. E agora, a gente vem cortando o excesso com calma, ó. Levanto aqui, olho e venho acertando, por quê? Se a gente se empolgar e já vir cortando lá em cima, vai ficar muito curto, né? E como esse trabalho nosso é um trabalho maior, né? Uma bolsa maior, eu tenho que deixar essa ser um pouquinho mais compridinho. Então, ó. Aqui eu já vou acertando, deixando bem certinho, bem bonito, ó. Vou tensionando, vou olhando pra ver se tá retinho. Essa é a vantagem de ter uma tesoura super afiada, que esse trabalho vai ficar bem mais preciso, tá? Eu vou terminar de acertar aqui e já venho pra gente aplicar a nossa alça e o nosso tassel e finalizar a nossa bolsa. Então, pessoal, já finalizei aqui a parte da costura do nosso botão imantado. Olha pra vocês verem lá dentro, como mencionei com vocês. E aqui, a hora que a gente junta a nossa alça, ela permanece fechadinha, tá? Que era a minha preocupação principal. Então, vocês têm que seguir bem a risca, ó. Porque, como eu falei pra vocês, quando a gente fecha a alça, ela dá uma abridinha. Então, pra permanecer fechado, tem que ser desse jeito. Agora, a gente vai colocar aqui a nossa alça de corrente, tá? A alça Lucélia. Eu vou colocar aqui, ó, atravessando entre os pontos aqui. E aqui eu já vou aproveitar e colocar também o nosso botão imantado. Vocês podem deixar
mais pra dentro ou aqui nessa carreira de baixo. Acho que eu vou deixar na carreira de baixo pra ficar melhor, ó. Vai ser aqui na carreira de baixo e... ó, assim vai ficar mais bonitinho. E aqui eu já vou aproveitar e colocar o meu porta-tassel. A gente vai colocar de uma forma que o parafuso não fique aparente, tá? Ó, então vai ficar assim. E o outro lado a mesma coisa, tá? A gente vai aplicar deste lado de cá, né? Porque já tá tudo bem certinho a divisão. Então, aqui está finalizada a nossa bolsa, super lindíssima, espaçosa e bastante econômica, gente. Não foi nenhum rolo e meio de fio. Passei todas as informações bem certinho pra vocês no início. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, gente. Não esqueçam de comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, se você gostou dessa bolsa, o que você achou do tamanho dela, se você gostou do ponto, se você vai reproduzir também. Não esqueçam de hypar esse vídeo e se você reproduzir esse modelo e for compartilhar no Instagram, não esqueçam de me marcar, @NiceTemCrochê do mesmo jeito que está aqui, que eu quero muito ver, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!